Então pronto. Então sejam bem-vindos aí. Hoje nós vamos entrevistar o Thiago Pigato. O Thiago Pigato é um desenvolvedor, estudou comigo aí, um cara que eu já conheço há muitos anos. Prazer ter ele aqui hoje. E sejam bem-vindos ao episódio 2 do Dev de Sucesso. Podcast aqui que vai te mostrar o caminho até a sua sonhada vaga em dólar. Eu sou o Ian, vou entrevistar hoje. E o Thiago vai se apresentar aqui para vocês hoje. Thiago, prazer aqui, muito obrigado por ter vindo aqui. Hoje nosso estúdio de cara nova, aqui um pouco caseiro, mas se apresenta, conta pra gente o que você faz, qual é a sua área de atuação e quanto tempo aí você já trabalha como desenvolvedor. Prazer aí, obrigado pelo convite primeiramente, né? É um projeto que tem tudo para dar certo aí, vai ser muito legal mostrar esse conhecimento pra galera. Meu nome é Thiago, eu sou desenvolvedor principalmente da área de iOS aí, né, tecnologias da Apple. Tenho 30 anos, formei em engenharia de computação pela UNB e é isso, né? Vou deixar um pouco pra gente explorar o restante durante as próximas etapas, né? Bacana. Thiago, como foi? Você já começou numa vaga remota, internacional? Como é que foi o início da sua carreira aí? Como foi sua trajetória? Você pode resumir brevemente com os pontos mais relevantes. E como foi que você chegou ali na primeira vaga internacional, digamos assim? Beleza. Eu formei, eu tinha mais ou menos ali uns 26 anos, 25 anos. Tinha acabado de fazer 25 anos quando eu formei. Uhum. E aí eu já trabalhava, né, como desenvolvedor. Tive meu primeiro contato ali com o desenvolvimento iOS nesse meu primeiro emprego. E aí eu fui abrir a minha empresa, né? Eu estava cansado de trabalhava no setor público, que é muito maçante, né? Eu particularmente não gosto muito. E fui abrir minha empresa, né? Juntei com alguns sócios e foi 6 anos tocando essa empresa. Peguei muita experiência nesse caminho, né? Abrindo minha empresa, tanto programando quanto gerenciando pessoas, gerenciando time. Essa empresa era de quê? Cara, a gente fazia, era assim, pra explicar de forma rápida, era um Uber de aula particular, né? Então a gente conectava alunos e professores. Os pais baixavam o aplicativo ali, pediam uma aula pelo celular, o professor ia até a casa dele e dava aula, né? Com a pandemia, depois a gente passou para online, a gente introduziu aulas de programação, então foi uma jornada, né? Então você passou esse período da pandemia aí, que a gente teve o boom da TI, ainda empreendendo. O nosso negócio mesmo, né, de aulas particulares, ele sofreu bastante, porque não tinha aula, né? Todo mundo estava em casa, remoto, nossas aulas eram presenciais, porque os pais gostavam das aulas presenciais. E aí a gente falou o que a gente vai fazer para mudar isso. E a gente entrou com aulas de programação para criança, né? E aí era 100% online e os pais adoraram, então voltou a crescer bastante. Só que depois de um ano continuando a tocar o negócio, né, nessa frente de programação para crianças, o negócio estava bem, estava caminhando e tal, mas foi como se fosse um reset, né? A gente já tinha construído um negócio de 5 anos, a gente levantou um pouco mais de 2 milhões de investimento, tinha acabado de levantar, e aí a gente viu essa decaída, né, com a pandemia, e aí já não tinha mais gás para continuar tocando, né? Tanto é que a gente falou, vamos parar, já deu o que tinha que dar. Tanto é que a empresa fechou com caixa ainda e tudo mais. Então, eu acho que foi a melhor forma possível de fechar a empresa, né? Entendi. E nesse período você só trabalhou com desenvolvimento, você acabou comentando aí que desenvolveu outras atividades. Como é que foi essa trajetória nesses anos aí que você empreendeu? No início eu desenvolvi bastante, né? Logo no início da empresa. Diria que no primeiro ano eu mexi bastante com desenvolvimento. E nos primeiros 6 meses mais, né? Depois eu fui me afastando. E aí depois eu mexi mais com gerenciamento de equipe mesmo, né? Então foi para um lado mais gerencial da empresa mesmo, também de levantar investimento, de formar equipe, vendas. Tive que aprender de tudo um pouco, né? E eu acho que isso dá uma experiência boa para a pessoa. Entendi. E então, uma vez que assim, você decidiu tomar essa decisão de desfazer a sociedade, encerrar ali o CNPJ, a operação, como é que foi E agora? Você já tinha um plano traçado, já sabia para onde ir? Como é que estava isso aí? Como é que estava o cenário dessa época? Essa foi a época, isso foi final de 2021, né?
a gente tava fechando a empresa e aí o Fraps, que era meu sócio, né, na época, falou, cara, eu vou trabalhar pra fora, tem uma galera que tá trabalhando pra fora, você já tava trabalhando pra fora, eu lembro, e aí ele falou, tem um contato e tô indo nessa. E aí, como sempre gostei de programar, sempre tive nessa área, falei, cara, eu vou voltar a estudar, né? Porque estava um pouco desatualizado, querendo ou não, assim, sempre com muito contato com a área, mas assim, quando você para de programar, você fica um pouco desatualizado, né? E aí eu falei, cara, eu vou entrar nessa também, vou ver o que vai dar, né? E aí estudei, falei, cara, vou pegar um pouco o inglês, né? Eu sempre tive inglês fluente, né? Uhum. Mas falei, cara, eu tenho que estar com inglês, assim, mais do que fluente para fazer as entrevistas. Então, fiz um mês de inglês ali, só conversação para pegar as técnicas mesmo. E no mesmo mês que eu estava fazendo inglês, estava estudando de novo. Reaprendendo tudo que eu tinha, que eu fazia antigamente, quais eram as tecnologias novas que estavam sendo utilizadas, né? No campo de iOS, que era o que eu já sabia. E aí, comecei a aplicar para um monte de vaga de fora e passei em uma, né? Então, Entendi. Então, nessa época aí que você encerrou a empresa, já tinha um pessoal que você conhecia que já estava nesse caminho. Então, não foi nada que você considerou assim, como foi o meu caso, impossível, demora, não sei. não. Você já tinha traçou o plano e seguiu ele. E esse processo de preparação aí, entre alguém que estava exercendo um cargo gerencial numa empresa para retomar ali um nível sênior, pleno, e acaba que você nunca abandonou a tecnologia, você só acabou dividindo o tempo, digamos assim, talvez. E como é que foi esse choque ali e essa preparação? Eu acho que assim, a preparação não foi tão difícil, porque quando você está se preparando, você está buscando, né? Como você viu os requisitos da vaga? Você achou que tinha todos, faltava alguns? O que você percebeu? Era igual o que você já tinha na sua empresa? Como é que era isso? Cara, eu acho que assim, os requisitos técnicos, alguns faltavam, né? Então assim, eu não tinha, por exemplo, o tempo codando mesmo, eu não tinha tempo suficiente para ser considerado uma pessoa sênior. Uhum. Mas eu tinha muitas coisas que a maioria das pessoas não tem, que era tempo gerenciando equipe, montando equipe e fazendo outras atividades que te dão habilidades auxiliares também, né? Entendi. Então, eu acho que isso acabou sendo um diferencial também. Você chama habilidades auxiliares, seriam soft skills? O que é exatamente ali? Você viu, cara, isso aqui eu tenho e tá fazendo diferença. Eu acho que relacionamento. Tipo assim, porque assim, se você for uma pessoa boa, uma pessoa dedicada, se você passar na entrevista, você vai se dedicar lá dentro. Por mais que você entre e seja um pouco abaixo da expectativa das pessoas que estão lá dentro, você vai ralar e um dia você vai ser reconhecido, né? Uhum. Então eu acho que esse fato de eu saber me relacionar bem com as pessoas e ter aprendido isso com o tempo me colocou na frente de muitas pessoas, porque Entendi. a trocação de ideia, né, que eu gosto de falar, Uhum. é muito importante, porque é o jeito que você se apresenta. Então, se eu fiz uma prova técnica que eu fui bem ou um pouquinho pior que um outro candidato, mas o outro candidato não conseguiu expor as ideias dele, né, o jeito que ele se comporta tão bem quanto eu vou passar e ele não. As pessoas vão gostar mais de mim. Falar, o técnico ele aprende, pô. Aqui dentro ele aprende. Entendi. Ah, mas esse cara tem JavaScript. Ele aprende JavaScript. Ele é uma pessoa melhor. O técnico ele aprende, né? Não significa que se você tiver zero aí também não dá, né? Não, esse está colocando ali que você tem níveis similares, talvez alguém tecnicamente fosse melhor, mas considerando o conjunto da obra e soft skills, enfim. Até a própria fala, né? Hoje o programador ele precisa se comunicar bem. E eu acho que muitos deles acabam esbarrando no inglês. Eu percebo isso até por algumas conversas que eu tive recentemente. Agora, a questão do inglês realmente é algo que está sendo uma pedra no sapato ali de alguns deles, que o cara já trabalha, já exerce um cargo ali, já tem uma experiência técnica relevante, anos de estrada, mas engasgou, não foi, tá ali na marca do pênalti. Como é que foi o seu aprendizado do inglês? Você teve alguma experiência ali que te deu uma acelerada? Teve alguma técnica? Ou isso exige tempo? A pergunta que eu te faço é: quem está começando hoje está ali ainda nos primeiros passos do inglês, mas já tem o nível técnico necessário. O que essa pessoa tem que fazer? Assim, sendo bem ousado, eu diria, se a pessoa tiver condições, né, tiver guardado um dinheiro, eu diria vai passar um tempo lá fora, tipo, sei lá, 3 meses. Porque eu acho que, mesmo sem trabalhar, sei lá, vai pegar um curso lá fora, passa uns 3 meses lá fora, para você pegar o inglês. Porque
É óbvio que existem outras formas, óbvio, né? Talvez demore um pouco mais de tempo e tal, mas você precisa se intensivar e viver o inglês para você pegar a conversação, né? Que é o essencial. E isso você só pega, eu acho que, assim, só pega não, né? Mas eu acho que você pega de forma melhor vivendo lá fora, né? Então, se você não tiver condições, existem N outras formas, existem N plataformas que você vai conversar com pessoas online. Então, eu acho que esse é o passo. Você tem que saber conversar em inglês da melhor forma possível. Não significa que você tem que ser aquela pessoa mais fluente possível, com sotaque perfeito, não. Eu trabalho com russos que no início, quando eu entrei na empresa, eu mal consegui entender os caras. Né? Sotaque, né? Difícil. Uma coisa que eu gosto muito de usar esse exemplo é que, por exemplo, um russo e eu que sou um brasileiro tentando se comunicar são dois sotaques diferentes. Eu talvez não entenda tão bem ele talvez não me entenda tão bem. Só que o americano entende bem os dois. É só você trocar, por exemplo, se eu sou um brasileiro, eu pego um japonês falando português, né? E um americano falando português. Talvez eles não se comuniquem tão bem, mas eu vou entender claramente os dois. De fato, né? Isso é verdade. Então é a mesma coisa para eles. Agora, quando você fala se comunicar, acho que eu já ouvi, pelo menos já recebi algumas perguntas. Qual que é o nível de argumento técnico que tem que ter? Aquele inglês do consigo conversar, fui ali na Disney e voltei já é suficiente? Ou tem que ter alguma coisinha a mais? Eu acho que tem que ter um pouco a mais, né? Você tem que conseguir conversar num âmbito de trabalho, né? Você tem que saber conseguir expressar suas ideias, não só suas ideias também, suas vontades, porque muitas vezes as pessoas vão estar contando com você para tomar uma decisão ou para explicar o que você fez, né? Se você fez uma coisa ali, tá dando um problema, sei lá, vamos trabalhar até num nível mais baixo, num nível que não tem decisão. Isso é um dev pleno, por exemplo, né? Uhum. Você está tendo um problema com o seu código. Como é que você explica isso em inglês pro teu tech lead ou pro sênior que está ali te acompanhando, né? Ou se você é um sênior ou um tech lead, como é que você ajuda o teu dev pleno ou sênior ou um colega de equipe a resolver aquele problema? Como é que você explica para ele? De fato, é um requisito muito importante. Agora, você comentou sobre passar um tempo fora e tal. Você chegou a fazer intercâmbio ou foi só de curso, por fora, particular? Não, assim, eu fiz um intercâmbio, né, pela faculdade, teve o programa Ciências Sem Fronteiras, há um tempo atrás. Foi muito bom, quem participou, quem não participou rodou, né? Oportunidade única. Oportunidade única. Mas foi um programa de graça que o governo pagava pra gente lá pra fora e tal. Foi muito bom pra todo mundo vivenciar e aprender o inglês, também explorar. Então eu tive essa vivência, né? Passei um ano lá fora e, assim, agradeço muito também meus pais que desde pequeno sempre me colocaram no inglês, falaram que você tem que aprender inglês e tudo mais. Então já tinha um pouco do inglês e aí só aperfeiçoou, só a cereja do bolo ali no final. Perfeito, legal. A gente falou bem aqui, acho que talvez os requisitos, né, necessários a procurar participar dessas vagas aí remotas, especialmente hoje você está sendo remunerado em dólar, exatamente. É o mesmo caso que hoje eu vivo. E eu acho que é uma ótima opção. Agora, uma vez que você chegou no nível que você considerava necessário para aplicar para essas vagas, como é que foi o processo seletivo? Foram muitas inscrições, muitos não, foram muitas experiências. Como é que foi esse processo, digamos assim, essa passagem até o primeiro sim, digamos assim? Beleza. Eu vou falar, tipo, o meu caso que aconteceu e vou falar o que eu vejo acontecer. Beleza. Eu apliquei por umas 10 vagas no total, né? E passei em uma das primeiras que eu apliquei. Óbvio que até se você ser aceito, demora. Isso foi quando, mais ou menos, aí? Só pra gente... Cara, eu comecei a aplicar, eu comecei a estudar... Um pouquinho antes, quando você desistiu da empresa. A gente tava desistindo da empresa mais ou menos em outubro, né? De 2021. Legal. Final de 2021. Novembro eu comecei a estudar. 1º de novembro, ou finalzinho de outubro, eu comecei a estudar. Fiquei um mês estudando e aperfeiçoando inglês. Bacana. Na última semana que eu estava estudando, eu falei, vou começar a aplicar porque eu quero começar a fazer entrevista em dezembro, né? E aí, fiz algumas entrevistas, né? E na entrevista que eu mais queria passar, que é a empresa que eu trabalho hoje, eu fiz essa entrevista, eu acho que foi 14 de dezembro, 13 de dezembro, um negócio assim. E continuei fazendo outras, né? Porque você tem que estar sempre entrevistando, né? Recebi a resposta dia 21, 22, foi até bem rápido, deu um pouco mais de uma semana. Eles falaram que eu passei, né? E aí dei um pouco de sorte,
Ou rápido até, né? Foi. Alguns processos são bem longos. Foi. E eu posso até entrar depois nessa história dessa coisa específica. Beleza. Mas dessa vaga específica foi uma montanha-russa. Eu acho que eu até já mencionei essa história com você e... Mas a galera quer saber, ó. Foi uma montanha-russa. Mas daqui a pouco a gente volta nela. Mas pra você... de forma geral, como eu considero muito que eu dei um pouco de sorte, vendo as outras pessoas também, a quantidade de pessoas que aplicam e tudo mais, você tem que aplicar para mais vagas, né? No mínimo, sei lá, eu digo, quanto mais melhor, né? Tem que ficar aplicando o tempo inteiro. 50 vagas é suficiente? Não sei. 100 vagas é suficiente? Não sei. Você tem que aplicar até você passar. Por quê? O que eu enxergo como isso, né? E aí diferentes pessoas vão ter diferentes opiniões. Você vai ter o seu perfil e o seu nível técnico e o seu conjunto de habilidades. Então, por exemplo, eu sou um dev back-end que trabalho com a stack Node, né? E aí, quantas vagas back-end existem para Node? Mas dentro de Node você tem diferentes características de experiência que você teve. Você pode trabalhar com AWS, né? Você pode trabalhar com Azure, sei lá, diferentes tecnologias. Sim. Então você tem que casar todas essas tecnologias para você ser o candidato perfeito para a vaga. Vamos supor que você casou existem exceções, né? Às vezes eles abrem um pouco esses quesitos porque realmente é difícil você achar o candidato perfeito. Então eles abrem algumas coisas. Às vezes a AWS não é essencial. Infra você pode aprender no local. Enfim. Mal bem a concorrência aí é o mundo inteiro. Então tem chance de aparecer o candidato perfeito. Tem chance, exato. Então vamos supor que você foi lá e caiu em todos os requisitos técnicos. Perfeito, você é o candidato perfeito para a vaga tecnicamente. E aí tu vai conversar com o cara e vamos contar também que o seu inglês está fino, né? Mas você conversou com o cara e você é um cara que, gosta de um ambiente mais tranquilo, onde as demandas chegam para você e você quer trabalhar. E eles querem um cara que é sangue nos olhos, que, não bateu o perfil, eles não vão te contratar, acabou, próxima pessoa. Então não é só o técnico. Não é só o técnico. E isso você percebeu depois ou durante as entrevistas que você estava fazendo? Como é que foi essa percepção aí? Cara, eu já tinha um pouco dessa visão, assim, não tanto quanto depois que eu fiz essa quantidade de entrevistas, né? Não quantidade de entrevistas, né? Quando eu passei por esse processo, né? Que é um pouco diferente do que a gente tem no Brasil. Dessas 10 aplicações, quantas empresas te responderam nessa época? Não, essas 10 foram as que eu recebi resposta. Você aplicou para... Eu devo ter aplicado para umas 20. Então, sei lá, 50% responderam. Entendi. Tá, vamos seguir aqui. E aí... Então, assim, para você ter esse match perfeito, é muito difícil. Então, eu fazia muita entrevista antes. Então, a gente chegou a ter uma equipe de 22 ou 23 pessoas quando eu empreendia, né? Então, eu contratava muita gente. Então, eu já tinha uma ideia do que era mais ou menos. Não como eu senti na pele depois, sendo entrevistada. É mais difícil ser entrevistado que entrevistado. Acho que então, você vê que tem uma diferença entre o processo seletivo que roda no Brasil, mesmo até o que você rodou, e o processo que você enfrentou quando foi aplicar para vagas lá fora. Com certeza. Então, assim, e lá fora, eu sinto que o que eu sinto é que o pessoal, o teu lado ali pessoal, ele é tão importante quanto, ou até mais importante do que o lado técnico. É a impressão que eu tive quando eu apliquei e consegui o primeiro sim, acho que também foi isso. Quando você traz um bom perfil ali, ou passa por aquela conversa inicial ali, de técnica, de experiência, até o jeito que você consegue se comunicar, parece que a conversa tende muito mais a quem é você? Como é que você trabalha em equipe? Foi a impressão que eu tive. Isso aí são experiências, né? Não tenho certo nem errado, digamos assim. Agora, beleza. Você passou por esse processo, quantas etapas foram e como é que foi essa entrevista aí, prova a prova? Na empresa que eu fui aceito, foi uma entrevista tranquila. Então eu tive 3 etapas. Não, eu tive 3 etapas. A primeira com RH, então uma conversa de 15 minutos ali, só para alinhar, quanto você quer ganhar, para ver se está no budget da vaga, quem é você, esse aqui é o projeto, beleza, próxima fase. Então, essa fase normalmente existe em muitas empresas e em outras não, né? Então é mais para ver se... tinha anunciado quanto que poderia pagar essa vaga ou era algo que você não tinha muita noção ainda do quanto poderia ganhar? Nessa vaga, essa foi para mim, eu falo para a vaga dos sonhos, porque nessa vaga tinha um range de quanto que eu podia pedir, né? Então eu fui ali mais ou menos no range já
Não tive a dúvida, mas eu sei que rola essa dúvida de muitas vagas que você não tem e você Sim, tem e aquele... o que que era? Ela tava ali entre 100 e 150, abaixo de 100. E o pessoal começa muito com 60, 70, Essa- e aí vai devagarzinho. É. Como é que foi isso? Inicial, ela tava entre 100 e 150 E 100, 150 mil dólares por ano. por ano, isso. E quando você olhou esse valor, você acreditava que aquilo era possível? Aquilo era um valor que pagavam para americano? Podia um brasileiro morando no Brasil chegar a ganhar isso? Como é que foi a sua mentalidade quando encarou esse desafio do processo seletivo? Cara, eu acreditava que era uma coisa um pouquinho difícil, né? Porque vendo pela média do que todo mundo estava ganhando, tava acima, né? Uhum. Mas eu já estava enxergando que o mercado estava pagando melhor lá nos Estados Unidos. Então eu falei, pô, então eu vou ter menos concorrentes, porque a galera americana está buscando essas vagas mais de cima, né? Lá nos Estados Unidos então estava pagando para a mesma vaga 150 a 200. Então eu falei, pô, então já tá, o limite da minha era 150, Uhum. né? E aí já estavam, eu falei, não, que é uma realidade. Então fui para cima, pede um pouquinho abaixo do limite, só para, né, não ser, a não ser que você tenha certeza absoluta que você é o melhor cara da vaga, você pede o limite da vaga. Tem sempre o risco. Mas a dica, então, quando a gente vê um range, range é a faixa salarial, né, que está sendo oferecida. Eu já vi anúncios com e sem. Quando tem com, às vezes o meu sentimento inicial é sempre pro menor. Mas qual que é a técnica? Tem uma técnica, tem uma dica? Ou não dá pra saber? Porque você não sabe se é o melhor ou não, ou sabe ou não sabe, eu não sei. A impressão que eu tenho é que a concorrência sempre vai ser grande para esse tipo de vaga. Eu acho que você tem que avaliar a situação, né? Então, assim, existem ranges que são pequenos. Então, no meu caso, era um range pequeno. Eles queriam realmente uma pessoa sênior, ou um pleno, que é praticamente um sênior, né? Então, o range deles era pequeno. Aí você vai no meio ou perto do acima, porque você tem que considerar que você vale aquela vaga, né? Agora, quando o range é muito grande, tem range que é de 60 a 130, 60 a 120. Pô, é um range muito grande. Normalmente, quando o range é muito grande, o que eles querem fazer? Eles estão entrevistando não só para sênior, estão entrevistando para júnior, pleno e sênior, ou pleno e sênior. Então, se você se considera um pleno ou um júnior, tu vai no range baixo. Você não vai lá para cima, porque quando você pede salário nos Estados Unidos, e você sabe disso, se eles te entrevistarem, acharem você bom, mas não acharem que você é um sênior, por exemplo, eles vão falar não tem renegociação de salário. Não tem. No Brasil, você pede 15 e eles te oferecem 9. E eles falam, não, por quê e tal. Isso não tem lá fora, isso é verdade. Então, você erra a pedida, você tá fora, você se auto-elimina. Exato. E isso é complicado. E os caras vão falar pra você, infelizmente a gente não consegue pagar vocês. Inclusive... Você chegava a receber feedback quando pedia fora? Chegou a ter alguma experiência Isso nunca dessa? chegou a acontecer comigo. Não, aconteceu comigo. Então, vou contar a história depois da minha vaga. Então, beleza. Apliquei pra vaga, né? Passei na entrevista inicial, de conversa com os caras, mandaram o teste pra eu fazer. Fiz o teste. 3 dias depois, mais ou menos, eles responderam. Falando, cara, você passou, a menina do RH entrou em contato comigo, depois do teste técnico, né? 3, 4 dias depois. Você passou, vamos fazer uma call inicial. E aí... Você teve DRH, você já estava na segunda entrevista. Não, essa foi a terceira agora, né? Eles mandaram o teste pra casa. Ah, teve um teste pra casa, o home assignment. Exato. Você não chegou a fazer nenhum live code, nada do tipo. Nessa entrevista, não. Entendi. Nessa, não. E aí... Fiz em outras. E aí, enfim, mandaram o teste, eu fiz, falaram que eu passei, né? Quando foi pra eu fazer eu tinha uma call com eles só pra eles falarem que eu passei e tal, né? Era que seria o meu chefe direto e o diretor da área, né? Sim. Eles falaram, vou marcar e tal, e colocaram um outro cara na call, eu já achei estranho. E aí quando eu entrei, não tava esse outro cara na call, tava só os dois, e eles falaram, cara, então, infelizmente... a gente não vai poder te contratar porque a gente não sabia que a gente não podia contratar fora dos Estados Unidos. E aí você está fora dos Estados Unidos, a empresa, a gente tem uma empresa que é tipo contractor, né? Então é tipo uma fábrica de software que presta serviço para eles, Sim. que tem pessoas da América Latina. Falou, o único jeito da gente te contratar seria por eles, mas eles vão te pagar tipo o que você está pedindo, só que em reais. Então a gente não consegue te pagar, e é isso. Nossa. Então, tipo assim, não teve uma renegociação, né? Tipo assim, às vezes essa fábrica de software consegue te pagar um valor
bom, mas não é tipo, nem perto do que a gente paga, mas ainda é bom. Então você Não conseguiu tem- passar, mas não levou o prêmio. Exato. E aí, cara, na hora, eu já, assim, eu não me dei por vencido, né? Eu falei, cara, mas assim, eu tenho alguns amigos que trabalham para empresas americanas e eles trabalham como um contractor, né? Que é o PJ, diretamente com a empresa. Tipo, eu faço um contrato, eu tenho uma empresa, eu crio uma empresa aqui no Brasil, que eu sou o único dono, né? Eu sou o único sócio, e aí Sim. a sua empresa faz um contrato com a minha. Então você teve que explicar pra eles como eles contratariam. Exato. Ah, E aí os caras falam, pô, a gente não pensou nisso. Mas por que isso também? Porque a empresa é uma empresa muito grande, é uma empresa aberta na bolsa, são mais de 3 mil funcionários. Então, já não é uma prática... acho que a empresa não era acostumada a fazer isso. entendi. São normalmente empresas menores que contratam nesse esquema de contractor lá nos Estados Unidos, né? E aí eu falei isso pra eles levaram pra diretoria e acharam um caminho e conseguiram me contratar. Então, assim, aí, enfim, eu recebi esse não, falei pra eles, e aí dia 4 de janeiro, já tinha passado tipo umas 2 semanas, Caramba. eu tava, porra, me mordendo, assim, morrendo de ansiedade. Aí eles falaram, cara, ó, a gente não quer te dar nenhuma esperança, mas parece que vai dar certo. Eu, pô, massa. E nisso eu já tinha falado pra uma galera que eu tinha passado na vaga, porque a primeira Nossa coisa que me Senhora. mandaram foi, você passou na vaga, pô. Aham. E aí, pô, eu vou falar, não passei depois. Mas você não chegou a tentar financiar um carro, nada do tipo. Não. Só um jantarzinho ali pra comemorar, né? Tá, Carro mas, não. é complicado. E aí dia 17 de janeiro eu comecei, e aí foi isso. Dia 17 de janeiro eu assinei e comecei na outra semana. Então, na primeira leva ali de entrevista que você fez um processo seletivo. Um dos processos seletivos já foi um dos primeiros que deu certo. Foi. Curioso, muito curioso. Agora, uma coisa que a gente não comentou aqui, que é bem relevante também. Quando você foi procurar as vagas, aonde você foi encontrar essas vagas em dólar remota? Pois é, quando eu comecei a olhar, eu fui pro AngelList, né, que hoje é o Wellfound. Isso. Eu olhei em vários lugares e apliquei em vários, né? Tinha TripleByte, acho que TripleByte até foi comprado agora ou faliu. Tinha... eu não lembro tinha várias, né? Várias. E aí, mas a AngelList, que virou o Wellfound agora, pra mim parecia a melhor, porque assim, primeiro foi quando eu comecei a aplicar, a galera me respondia. Mandava uma mensagem, pô, legal, sua experiência, vamos conversar, né? Alguns não respondiam, mas era padrão. Sim. E aí foi a que eu achei melhor para esse tipo de vaga. E eu sinto que lá a pegada, eles estão abertos a esse tipo de contratação. A galera já entende que você não é um americano e que você tá ganhando mais do que você deveria ganhar, mas tudo bem por eles. Então eles estão procurando pessoas fora dos Estados Unidos que querem trabalhar remoto. Em nenhum momento você chegou a enfrentar aquela questão, mas você não tem um visto, sponsorship que eles chamam, não é? Isso nunca foi colocado em questão. Quando eu passei na vaga, rolou esse problema, né? De eu não poder trabalhar lá, mas enfim, aí eu consegui contornar. Mas, tirando esse problema, ninguém nunca chegou pra mim e falou, você não tem um visto, a gente não aceita. Tem algumas vagas lá que já são específicas e falam assim, não aceitamos outro país, eu nem aplicava. Entendi. Nem aplicava. Não adianta nem tentar, porque de fato existe uma legislação que acaba bloqueando. Interessante. Agora, legal, depois de todo esse processo, entrou, conseguiu, ficou triste, ficou feliz, foi, voltou, o negócio aconteceu. Quando você começou a trabalhar, e como é que era o dia a dia? Era muito diferente do que você estava imaginando? Muito mais difícil ou muito mais fácil? Eu comecei a trabalhar, foi final de janeiro ali, mais ou menos, não lembro se foi dia 17, 21, alguma coisa assim. Acho que dia 17 eu assinei o contrato, tem essa data na minha cabeça. E aí, comecei a trabalhar e, cara, eu peguei um chefe que ele era muito, muito bom, mas muito gênio, né? O cara escreveu uma lib de C++ e o cara era, pô, ele era extremamente sênior, não era nem sênior, o cara era absurdo. Caramba. E aí tudo que eu pegava, e ele, o comportamento dele, o jeito dele lidar com a situação era muito assim, cara, você tem que fazer isso. E ele acreditava muito que eu era um engenheiro sênior, talvez não no nível dele, mas perto. Então ele já passou uma task porrada pra eu fazer, né, e falou, cara, beleza, qualquer coisa você fala comigo. E aí eu já, né, comecei... Famoso Vral, não sei onde começar. Na primeira semana. Mas a gente é desenrolado, né? Então a gente teve experiência com empreendedorismo, com faculdade, com muitas coisas que você vê um problema, primeiros
10 a 30 minutos é pânico, depois vamos correr atrás, vamos resolver. Então, correr atrás, foi uma coisa que durou 4 meses desenvolvendo, né? Porque eu era o único engenheiro nesse problema. Mas era um problema gigante. Depois que a gente terminou, é uma coisa que dura até hoje no projeto. E assim, eu vejo que é uma coisa que poucas pessoas fizeram também. Então, assim, e aí, voltando ao negócio do dia a dia, né? Eu era muito livre. Então, assim, eu tinha muita responsabilidade para entregar o que eu tinha para fazer, mas ao mesmo tempo, ninguém ficava ali. E aí, como é que tá? Não, eles confiavam em mim. Então, isso eu também já enxergo como um problema muito grande, né? Eu acho que vão ter empresas que vão confiar muito em você, te deixar livre, e aí tu tem que entregar. E vão ter empresas que o cara vai ficar ali em cima de você, e aí, o que tá fazendo? Eu acho que a maioria das empresas lá vai mais pro lado de deixar você livre. É um microgerenciamento, né? Ele acaba sendo um problema ali na vaga remota. Eu acho que tem... Eu não conheço, assim, pela minha experiência, pelo que eu ouço, não tem tanto microgerenciamento nas empresas lá fora quanto tem aqui no Brasil. Então, que é uma coisa que é preocupante, porque se você é uma pessoa muito proativa e tudo mais, você vai estar super bem, né? Então você tem que ter essa questão de, pô, eu tenho que fazer, eu tenho que entregar, né? E botar a mão na massa. Agora, essa auto-organização é um negócio ali imprescindível. Isso eu acabo comentando também de... Oh, meu Deus. Nossa, tá seco. De fato, não tem um chefe ali direto que fica te cobrando de 5 minutos ou até o número de reuniões. Como é que ele é? Alto, baixo, só o necessário? Eu acho que no meu caso específico, são pouquíssimas reuniões. Então a gente pegou um time bem... A galera tem um nível de senioridade boa, então assim, cada um confia um no outro e vai tocar, né? Reunião é só se for preciso trocar ideia, ou uma vez por semana, e olha lá. Então, você fala assim, hoje o cara que tá ali trabalhando até numa empresa grande, vamos botar um Itaú, um PicPay, enfim, um banco, alguma coisa, tá acostumado com aquele bando de reunião, cerimônias ali do Scrum, enfim, Day, Plan, Review, retrospectiva. Tem tudo isso? É dessa forma? Eu, pelo menos a experiência que eu trago é que a galera lá fora já entendeu que o Scrum tá muito engessado e tá todo mundo tendendo para um Kanban aqui. Gente, a prioridade é essa. Agora, cada um tome responsabilidade e resolva um problema aqui e a gente vai se ajudando. É a impressão que eu tenho. Você sente isso? Como é que é essa mudança ali de cenário, de cotidiano? Eu acho que a minha experiência, a experiência que eu tive, e a experiência de pessoas próximas a mim, é mais nessa pegada que você está falando. Então é mais na base de confiança. E, por exemplo, a gente viu que agora está tendo milhões de layoffs, né? A galera que está saindo é a galera que não se comportou bem nessa base de confiança. O cara que é migué, ele sobrevive lá fora? Exato. Provavelmente não. Eu também acho que é mais difícil, né? E você tem que entregar, depende de tentar e fazer ali todo dia, né? Então assim, eu acho que é óbvio, empresas maiores, gigantes, tem que ter uma estrutura de organização, tem que ser mais organizada, porque são muitas equipes, a integração entre os times vai existir, vai ser maior. Agora, numa empresa com equipes menores, é cada vez mais livre, né? Você tenta deixar a pessoa para ela produzir mais. Legal. Você tocou o assunto no layoff, a gente vai chegar lá, é um dos nossos tópicos aqui hoje. Agora, como é que funciona? Beleza, você tocou ali lá atrás, eu até deixei passar um pouquinho para puxar agora. A gente falou do dia a dia e tal. Agora, e o pagamento? Você falou, eu abro uma empresa e tal. Como é que você recebe esse dinheiro aí? Como é que você teve que aprender sozinho? Você teve que perguntar para alguém? Teve que ir atrás de contador? Claro que você já trouxe aí uma experiência prévia de quem teve empresa, então eu não estava ali 100% cru. Mas e pro cara que não sabe nada? E, consegui, passei na vaga. E agora? O que ele tem que fazer para receber esse dinheiro da forma correta? Então, quando eu passei, não sabia nada, né? Mas já tinha alguns amigos, incluindo você, que já estavam trabalhando para fora. Então, eu peguei algumas dicas. Mas o básico você tem que abrir uma empresa, né? Para você poder receber esse dinheiro de forma correta. Pegar um contador, normalmente ou uma pessoa de confiança ou um contador
uma dessas empresas de contabilidade online, né, que façam um bom serviço, né, e aí usar alguma dessas plataformas que você consiga trazer dinheiro, né. Então, acho que as duas mais famosas aí são a Husky e a Remessa Online, né. Uhum. E aí essas duas plataformas, a Husky e a Remessa Online, elas criam como se fosse uma conta americana para você receber o dinheiro, só que automaticamente esse dinheiro já vem para uma conta brasileira, né? Entendi. Então você recebe em real aqui, já convertido. Já convertido. Existe a possibilidade, existem outras formas. Eu acho que é uma coisa que é mais para quando você já está na vaga há muito tempo, já sabe o que você quer fazer. Já quero deixar meu dinheiro em dólar. Aí existem outras alternativas para isso. Entendi. Né? Mas eu acho que o básico é esse. Você abre um Husky aí, uma... Legal. E hoje, como que você está pagando de imposto aí? Como é que é? No final, você já foi sócio da empresa, mas o cara que paga para a CLT hoje, ele está pagando 27,5% do que ele ganha. E como é que funciona? Contando ali conversão do dólar, taxa desse serviço que você comentou, o que desconta no final das contas? O que cai ali para você? Tirando 1% de taxa, né, dessas empresas que facilitam você trazer o dinheiro pro Brasil, né? Uhum. 8,5% do que cai na conta. Então 8,5%, meu amigo. É bom o negócio, né? Atrativo. Pior que eu sei que eu pago isso. Mas é bom, um negócio, é um susto que a gente toma ali. Eu trabalhei CLT um tempo na Compass, que é uma empresa do Grupo UOL. Assim, o salário que você negocia no CLT, a gente sabe, né? Você tem uma pancada de descontos ali. Mas faz parte, acho que é uma etapa ali que eu passei na carreira. Mas de fato, hoje, falando em termos de, vamos chamar assim, incentivos de imposto e afim, cara, trabalhar para fora, primeiro, você vai ganhar mais. Segundo, você vai pagar menos imposto. No imposto de renda, como é que chega no final do ano? Como é que resolve isso aí? Esse tal, a gente está na época agora, né, de declaração. E aí, faz o que com isso? Cara, imposto de renda é uma parada que pra mim vai ser o primeiro ano, né? Então, ano passado eu comecei a trabalhar pra fora no início do ano passado, no início de 2022, né? Então eu ainda não sei. Então você tava ali sem renda, digamos assim, no isento. Eu tive que declarar de 2021, né? Aí eu tava com a empresa ainda, enfim, aí são outros 500. Entendi. Então a primeira vez que você vai declarar essa parte do recebimento em dólar. Não. Mas eu acho que assim, a teoria é simples. Você teve uma empresa e aí você tirou eu acho que o ponto tudo lucro é da que empresa. Acaba sendo reduzido a ter uma empresa comum. Não tem muita complexidade do ponto de vista de declarar esse dinheiro. E o principal, você está pagando menos. Muito menos imposto. Chega a ser assim, desleal o que está acontecendo. Então é um negócio bem, bem, bem legal. Então, parte do recebimento tranquila, né? Não vi muito susto ali. Realmente tá todo mundo muito alinhado, usando ali os serviços muito similares. Agora, beleza. A gente falou aqui requisitos, o que precisa, como é que é o processo, foi seu processo de contratação, até ali idas e vindas que acabaram acontecendo, os sustinhos. Onde você procurou essas vagas, como é que recebe esse dinheiro. E o cenário atual aí, que a gente tá... Você comentou dos layoffs, realmente vai poder falar deles. Chegaram, tá tendo aí um vai e vem. O cara que tá tentando uma vaga em dólar hoje, o que ele pode esperar? Tá mais fácil, tá mais difícil? Isso não tem nada a ver? É a mídia fazendo terror? Como é que tá esse cenário? Como é que você enxerga hoje? Você que tá também numa área de contratação, você também contrata os desenvolvedores na sua empresa? Sim. Que você está trabalhando hoje? Eu acho que assim... óbvio que vai estar mais difícil, né? Não tem como estar mais fácil porque tem mais gente no mercado, tem gente boa no mercado, tem gente que estava empregada em empresas boas que também foi demitido. A maioria das pessoas que foram demitidas não são as melhores pessoas do mercado, obviamente, mas sempre sai um ou outro bom, né? No próprio caso do Twitter, teve muita gente boa que se demitiu. O cara não foi demitido, ele falou, cara, eu não vou ficar aqui essa bagunça. Então saiu fora, foi procurar emprego. Agora sim, se você é uma pessoa boa, né, se você está preparado, se você tem os requisitos para entrar na vaga, você não vai ter um problema tão grande não, porque a gente está contratando ativamente agora, né? E o que eu mais vejo são pessoas horríveis, péssimas, né? O que você chama de horrível, péssima aí? Precisou pra gente... Cara, a gente, inclusive dessas big techs, né? Entrevistei muita gente da Amazon, do Twitter,
que o cara se diz um engenheiro sênior, né? E aí, pô, chega na parte técnica, algumas dessas pessoas já rodam ali na primeira entrevista, que é pra gente conhecer a pessoa, a gente toca um pouco na parte técnica também, só que você já vê que o papo do cara não é um papo de um sênior, né? O cara, ele Como é que você pega ali? Qual que é cara, assim, a primeira tropeçada? Pode ser uma que você lembra aí, tranquilo, só pra gente... Cara, eu tenho 2 casos rápidos aqui pra contar. Um é quando eu gosto de fazer uma pergunta, 2 perguntas, né? Uma eu peço pra pessoa falar sobre o último projeto que ela trabalhou, mas especificar a parte técnica. Eu quero que ela seja bem específica na parte técnica. E aí você já pega bastante gente, porque aí você começa você tem que saber instigar, né? Quando ela tá falando da parte técnica, por que você fez isso? Por que você tomou essa decisão? Por que você seguiu esse caminho? E às vezes ele fala, às vezes ele fala de uma tecnologia que você não está acostumado, né? Sei lá, eu sou do mundo de iOS, mas tem várias SDKs ali que às vezes você nunca tocou nela, o mundo é muito grande. Mas aí fala alguma que você tem bastante experiência, aí você cutuca um pouco para saber. Então, algumas vezes as pessoas deslizam bastante, né? Mas precisa conhecer a tecnologia do entrevistado para, digamos assim, aprofundar ou... Não necessariamente. Porque às vezes você abre ali o perfil do LinkedIn, acaba recebendo e-mail, o nome do entrevistador, você dá uma olhadinha e às vezes ele não necessariamente ele está trabalhando aí na mesma área que você. Isso é algo bom ou ruim? Cara, eu acho que se você for... Assim, eu gosto de partir do pressuposto que você é uma pessoa dedicada e boa. Você vai estar aplicando para a vaga ali que você merece, né? Se você não tiver, você vai ter que dar sorte. Querendo ou não, você vai ter que dar sorte. Então, se você estiver aplicando para uma vaga que você tem o teu nível e você acredita que você consegue, eu prefiro ser entrevistado por uma pessoa que conheça a área também. Porque eu consigo mostrar melhor as minhas habilidades. Eu acho que evita também aquelas perguntas muito capciosas, né? Exato. Agora, quando faz essas perguntas, a pessoa acaba se enrolando um pouco. O que é mais avaliado ali, né? Então, as pessoas costumam enrolar e às vezes falar coisas que não tem sentido. Foi um dos casos que eu peguei, foi esse, né? Caramba! Da galera falando coisa que nem fazia sentido. Eu gosto muito de fazer uma outra pergunta também, que é uma pergunta bem geral, mas a gente pede para a pessoa falar, por exemplo, quantas imagens conseguem ser baixadas de um servidor por um aplicativo iOS em 1 minuto. Tipo assim, a gente é bem claro com a pessoa, fala, não existe resposta certa, a gente só quer ouvir seu pensamento, conversa com a gente, se você assumir alguma coisa, a gente só quer ouvir a pessoa falar, tipo assim, cara, um aplicativo iOS, ele vai estar usando ali, sei lá, 2 cores, não sei, 4 cores, cada core vai conseguir baixar uma imagem ao mesmo tempo, e aí eu tenho a velocidade de escrita do celular, então eu tenho a conexão Wi-Fi, eu estou perto do modem, não estou numa conexão gigabit, eu não estou. Cara, conhecimentos gerais que um desenvolvedor sênior tem, né? Você está falando, eu estou baixando essas imagens, sei lá, estou usando o quê? O servidor que eu estou usando está hosteado aonde, qual a capacidade. Então, coisas que um desenvolvedor sênior ele vai ter. Ele não precisa entender profundamente, né? Mas essa trocação de ideia, se ele é um desenvolvedor sênior, ele já teve essa trocação de ideia com outras áreas. Então a dica é talvez não mentir. Histórias reais, por favor. Histórias reais, por favor. Histórias reais, por favor. E assim, já teve muita gente também que, se deu super bem na entrevista... pessoal, assim, que você conhecia a pessoa, mas na parte técnica a pessoa foi horrível. Assim, horrível. Caramba, muito curioso mesmo. Tem gente que diz que, eu peguei gente que diz que tem 8 anos de experiência e o projeto que a gente faz uma sessão de pair programming, né? Pede para a pessoa, tem todo o projeto especificado, é basicamente um projeto que faz download de uma API de vídeos e mostra os vídeos em uma lista. Né? Nada muito complexo, até certo ponto. E o objetivo da pessoa não é concluir, a gente quer ver trocação de ideia e... Então, no final, se for fazer um pair program ali, eles querem entender como a pessoa pensa, digamos assim, talvez? Como a pessoa pensa e como ela interage, né? Porque, tipo assim, às vezes problemas todo mundo tem, né? Agora, eu peguei muita gente que chega na hora, por exemplo, não sabe o que é um codable. Você que é de iOS sabe o que é codable, assim, é o básico. O basicão, realmente, isso aí né? O cara que se diz 8 anos de experiência não sabe o que é codable, trabalha no Twitter. Ou seja, tem que codar. Isso eu vi pelo menos alguns vídeos aí de preparação de entrevista que, cara, isso é uma diferença boa lá de fora, né? A gente tem a figura do Tech Lead que basicamente ele vira ali um organizador de time, uma figura até certo ponto estranha.
E, de fato, tem que saber, o técnico tem que saber meter a mão na massa. Tem que codar ali também e precisa todo esse atributo. Mas bacana, show demais. Agora, qual é a mensagem final aí que você passa aí pra quem ouviu a gente, quem chegou até aqui agora, tá aí no segundo episódio, na tara por uma vaga em DOL. Qual que é o segredo? Conta aí pra gente. O que você não contou aí que falta você contar? Cara, eu acho que não tem segredo, velho. Eu acho que é o básico bem feito. A gente falou do inglês, que eu acho que é muito importante, né? Você ter o inglês bem falado e treinar. Então, assim, você pensa num vestibular, por exemplo, né? Eu passei na Universidade Federal e tal. Cara, você fez um vestibular, você estudou muito esse vestibular pra passar nessa prova. Né? Você era a melhor pessoa pra estar lá dentro? Não sei, você passou na prova. Depois você se vira. Então, você pensa na sua jornada de faculdade, por exemplo, sei lá. Você passou e depois você viu o que foi acontecer. Aqui é muito parecido, em escala menor ainda. Então você tem uma prova que você tem que passar. Talvez você não seja a melhor pessoa selecionada, mas você tem que passar na prova. Prova de concurso é a mesma coisa, nem sempre o melhor passa, mas tem gente que passa. É o mais preparado na hora, no momento, no dia. No momento, só é um conjunto de fatores. Então você tem que pensar que esse conjunto de fatores também vai ser o que vai decidir se você vai passar na vaga ou não. Né? E aí não é só a parte técnica. Então acho que assim, assumindo que você seja uma pessoa tecnicamente boa, né? E eu acho que o técnico para mim é o mais fácil da entrevista. E deveria ser para todo mundo, porque é só estudar e é uma coisa exata. O técnico não tem erro, ou você sabe ou você não sabe. Pode cair uma pergunta capciosa? Pode, mas são raras as vezes que acontece, né? Mas se você souber, você vai fazer. Agora, a parte pessoal é mais difícil, porque você tem que saber, eu acho que é uma habilidade que não é tão exata, né? Tipo, você trocar ideia e tudo mais. E por isso que entra o inglês também. Porque se você já não é uma pessoa tão boa nessa parte social de trocar ideia, e você ainda tem que fazer isso em inglês, e você não é tão bom em inglês, aí ferra tudo. Então, o que eu indico foca muito nessa parte inicial de você trocar ideia em inglês e passar quem você é, né? Passar segurança. As pessoas querem ver segurança. A maioria das vagas para fora são vagas pleno/sênior, né? Então, pleno/sênior é um cara que ele tem segurança. Ele é um cara que eu te pergunto uma coisa, eu falo, talvez seja isso, talvez a gente possa fazer dessa forma, talvez a gente possa fazer dessa outra forma. Não, eu faço dessa forma por esses motivos e não faço dessas outras formas por esse motivo. Ponto final, é segurança. Tomada de decisão, né? É colocar ali o pró e contra, o porquê tá tomando aquela decisão, né? Exato. Isso acaba sendo essencial ali de modo geral, né? Como profissional, não dá pra ser só vamos tentar aqui, ver o que acontece e tal. Exato. Mas show, muito legal. Então o pessoal tem que investir no inglês. Eu acho que tem. Eu acho que é muito importante. Tá aparecendo aí bastante, hein? Esse tal do inglês aí, vocês vão se enrolar com esse negócio. E muito importante também, só pra finalizar, eu acho que você tem que ser quem você é. Tem muita gente que tenta se moldar pra entrar numa vaga. E eu acho que essas pessoas são as pessoas que menos têm chance de passar. Você vai receber não, porque não bateu, né? Às vezes a vaga não era pra você, era pra outra pessoa. Mas se você fosse quem você é, você vai encontrar a vaga, e não só a vaga em dólar, que é o que você quer, você vai encontrar uma vaga em dólar, que você gosta de trabalhar no lugar, que é muito importante também. Então não é só o dinheiro. Então mesmo com todo esse cenário aí atual, o pessoal desistiu ou é pra continuar? Continuar, pô. É isso, então você vaga. quer conversar aí, ó, vem com a gente. Hoje aqui a gente conversou com o Thiago Pigato, desenvolvedor iOS. Cara, brigadão aí. Valeu, Ian, obrigado pelo convite, um abraço, meu irmão. Show demais.